Olá, galerinha do quinto ano! Hoje nós iremos realizar as atividades da unidade 5, Mãos à Obra. Vamos nessa? Abra o livro na página 196. Por gentileza, acompanhem comigo a resolução. Primeiro exercício. Pablo está em um restaurante de comida típica mexicana. Ele pode montar sua refeição escolhendo dois pratos, um da opção 1 e o outro da opção 2. Veja, opção 1, quesadilha, burrito e taco. Opção 2, chile, panucho e nachos. A letrinha A. Se Pablo escolher a quesadilha, quantas combinações possíveis ele pode fazer? E quais são elas? Então, analisando, a opção 1, que é a quesadilha, ela pode ser combinada com chile, da opção 2, ou a quesadilha pode ser combinada com panucho, ou quesadilha pode ser combinado com nachos. Portanto, nós teremos 3 combinações possíveis, sendo ela quesadilha com chile, quesadilha com panucho e quesadilha com nachos. Letrinha B. Quantas combinações diferentes de refeição Pablo pode fazer escolhendo um elemento de cada coluna? E qual sentença matemática pode representar essa combinação? Então, verifiquem. Cada opção, ela vai ter 3 combinações e nós temos 3 opções, né? Então, 3 vezes 3, eu vou ter, no total, 9 combinações diferentes. Portanto, Pablo pode fazer 9 combinações diferentes. A sentença matemática que representa essa combinação é 3 vezes 3, que é igual a 9. Agora, galerinha, página 197, ainda continuando no exercício 1, letrinha C. Agora complete o quadro de possibilidades com as combinações possíveis. Então, vocês vão ter que escrever para mim no quadro de possibilidades as combinações possíveis. Então, casando, cruzando a coluna 1 com a linha 1, a coluna 2 com a linha 1, a coluna 3 com a linha 1 e assim por diante. Então, vamos lá? Quesadilha com chile, burrito com chile e taco com chile. Segunda linha, quesadilha com panucho, burrito com panucho, taco com panucho. Terceira linha, nachos com quesadilha, nachos com burrito e nachos com taco, ok? Você sabia? A comida mexicana é apreciada em vários lugares do mundo. Essa culinária, que tem como principais ingredientes o milho, o feijão, a pimenta, o tomate, o abacate e a carne vermelha e o frango, é considerada patrimônio cultural intangível da humanidade pela Unesco desde 2010. Então, é uma curiosidade, ok? Vamos lá, galera. Exercício 2, página 198. Cada país tem hábitos e costumes próprios relacionados a uma mesma prática, como a maneira de servir as refeições. Por exemplo, na Espanha é comum o almoço ser servido em uma sequência de pratos. O primeiro prato, o segundo prato e o postre, como é chamada a sobremesa. Juan está em um restaurante espanhol e sabe que deve escolher 3 pratos. Observe o cardápio do dia. Então, no cardápio do dia, menu do dia, primeiro prato, quais são as opções que o Juan tem? Salada mista, creme de abóbora e paella. Segundo prato, merlúzia no forno, arroz com legumes, costela assada. E o postre, frutas de época, sorvete e flan caseiro. A letrinha A.
Se Juan escolher salada mista como primeiro prato, quantas são as possíveis combinações diferentes que ele terá para a sua refeição? Complete o diagrama de árvore abaixo e depois responda. Então, no primeiro prato, Juan escolheu salada mista. Já ele pode combinar a salada mista com merluza no forno, ou salada mista com arroz com legumes, ou salada mista com costela assada. Agora, o Juan pode escolher salada mista com merluza no forno e de sobremesa, frutas da época. Ou salada mista, merluza no forno e sorvete. Ou salada mista, merluza no forno e flan caseiro. Também ele pode escolher salada mista com arroz com legumes e frutas da época. Ou salada mista, arroz com legumes e sorvete. Ou salada mista, arroz com legumes e flan caseiro. Ou ele também pode escolher salada mista com costela e frutas da época, ou salada mista, costela assada e sorvete, ou salada mista, costela assada e flan caseiro. Assim concluímos que o Juan pode fazer 9 combinações diferentes, ok? Página 199, ainda exercício 2, a letrinha B. Quantas combinações diferentes Juan pode fazer no total? Então, nós verificamos na letra A que a cada prato principal, ou seja, o primeiro prato, né? Eu vou ter quantas combinações? 9 combinações. E eu tenho quantas opções no primeiro prato? 3. Então, basta eu fazer 3 vezes 9, que vai ser igual a 27. Ou seja, Juan terá 27 possíveis combinações diferentes. Ok? Exercício 3. Imagine que um país queira adotar uma bandeira parecida com a bandeira do Brasil, mas usando outras cores. Então, quais as cores que esse país vai adotar? Retângulo, marrom ou amarelo, losango, azul, laranja ou roxo e círculo. No círculo, verde, vermelho ou cinza. A letrinha A. Agora construa um diagrama de árvore e depois responda a questão. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer o que com o diagrama de árvores? Como que eu construo? Fazendo as suas ramificações com as combinações possíveis. Ok? Então, a primeira opção é o retângulo. Quais são as cores que eu pretendo usar? Marrom ou amarelo? Depois, a segunda é o losango. Quais são as cores que nós podemos usar? Disponíveis: azul, laranja e roxo. E o círculo, que é o terceiro, as cores são verde, vermelho ou cinza. Então, como que vai ficar as possibilidades? Vamos lá, as ramificações. Então, eu começo. Retângulo marrom, losango azul e círculo verde. Ou retângulo marrom, losango laranja e círculo verde. Ou retângulo marrom, losango roxo e círculo verde. Ou retângulo marrom, losango azul e círculo vermelho. Ou retângulo marrom, losango azul e círculo cinza. Ou retângulo marrom, losango laranja e círculo vermelho. Ou retângulo marrom, losango laranja e círculo cinza.
ou retângulo marrom, losango roxo e círculo vermelho, ou retângulo marrom, losango roxo e círculo cinza, ok? Agora, temos mais possibilidades: retângulo amarelo, losango azul e círculo verde, ou retângulo amarelo, losango azul e círculo vermelho, ou retângulo amarelo, losango azul e círculo cinza, ou retângulo amarelo, losango laranja e círculo verde, ou retângulo amarelo, losango laranja e círculo vermelho, ou retângulo amarelo, losango laranja e círculo cinza, ou retângulo amarelo, losango roxo e círculo verde, ou retângulo amarelo, losango roxo e círculo vermelho, ou retângulo amarelo, losango roxo e círculo cinza. Portanto, nós teremos aí quantas possibilidades se nós contarmos? Contando ou fazendo o princípio multiplicativo, eu tenho 2 cores no retângulo, 3 cores no losango e 3 cores no círculo. Então, ficaria 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, ok? A letrinha B. Quantas são as possibilidades e qual o cálculo correspondente? Então, nós já respondemos 18 possibilidades e o cálculo correspondente a essa situação é 2 vezes 3 vezes 3, que é igual a 18. Por que o 2? Porque eu tenho 2 cores para o retângulo. Por que o 3? Porque eu tenho 3 cores para o losango. E por que o 3 novamente? Porque eu tenho 3 cores para o círculo. E aí, para encontrar as possibilidades, nós utilizamos o princípio multiplicativo. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Portanto, nós teremos 18 possibilidades. Exercício 4, página 200. Veja no quadro abaixo quais foram os países mais visitados do mundo em 2018. O primeiro foi França, com 87 milhões. O segundo, Espanha, com 82 milhões. O terceiro, Estados Unidos, com 76 milhões. Quarto, China, com 61 milhões. E quinto, Itália, com 58 milhões. Um turista brasileiro irá viajar para um desses países no mês de julho e no mês de dezembro. Ele fará outra viagem também para um desses países, podendo repetir o mesmo país visitado em julho. A letrinha A. Descreva todas as possibilidades que o turista terá que fazer nessas 2 viagens. Utilize para isso um diagrama de árvore. Então, vamos lá. O diagrama de árvore, eu vou construir as suas ramificações, que vão ser as possíveis situações. Então, em julho, quais são os destinos possíveis? França, Espanha, Estados Unidos, China e Itália. Ou seja, eu tenho 5 países para visitar. Já em dezembro, eu também vou ter 5 países como possibilidades, que são os mesmos. Então, para descrever, construir o diagrama de árvore, eu vou colocar o mês de julho, né? E abaixo do mês de julho, os possíveis países que eu pretendo visitar. Então, França, Espanha, Estados Unidos, China e Itália. E a cada país que eu pretendo visitar em julho,
vai ter 5 ramificações que são referentes aos países que eu também pretendo visitar em dezembro. Então, ficaria como? Se julho eu for na França, e dezembro eu posso também ir na França. Ou julho eu vou na França e dezembro eu vou na Espanha. Ou julho eu vou na França e dezembro eu vou nos Estados Unidos. Julho eu vou na França e em dezembro eu vou na China. Em julho eu vou na França, em dezembro eu vou na Itália. Ou também eu tenho essas possíveis situações. Eu vou em julho na Espanha e dezembro na França. Ou Espanha e Espanha, ou Espanha e Estados Unidos, ou Espanha e China, ou Espanha e Itália. Ou Estados Unidos e França, ou Estados Unidos e Espanha, ou Estados Unidos e Estados Unidos, ou Estados Unidos e China, ou Estados Unidos e Itália, ou China e França, ou China e Espanha, ou China e Estados Unidos, ou China e China, ou China e Itália, ou Itália ou França, ou Itália e Espanha, ou Itália e Estados Unidos, ou Itália e China, ou Itália e Itália, ok? Portanto, qual é o total de possibilidades? Se em julho eu tenho 5 possíveis países para serem visitados e em dezembro eu tenho 5 países também possíveis, 5 vezes 5 eu obtenho 25 possibilidades. E nós podemos até verificar contando no diagrama de árvore, que nós obtemos 25 possibilidades. A letrinha B, qual é o total de possibilidades? São 25 possibilidades no total. E qual é o cálculo que pode ser feito para encontrar essa resposta? O cálculo que pode ser feito é 5 vezes 5, que é igual a 25. Pessoal, página 201, ainda o exercício 4, item C. Olha o que ele está pedindo no item C. Descreva todas as possibilidades em um diagrama de árvore, considerando que ele não pretenda repetir o mesmo país. Então, agora, o que ele foi em julho, ele não vai em dezembro. Então, quer dizer que julho eu vou ter quantos países que eu posso visitar? 5. Já em dezembro eu vou ter apenas 4, porque o que eu fui em julho eu não vou em dezembro, porque eu quero em outro destino, ok? Então, fazendo o diagrama de árvores, como que eu construo? Fazendo as suas ramificações, que serão as suas possibilidades. Então, julho eu vou ter que listar os 5 países que eu desejo visitar, que é França, Espanha, Estados Unidos, China e Itália. Já em dezembro, a cada país que representa que eu irei talvez visitar em julho, eu vou ter que fazer 4 ramificações, que representam as possibilidades de dezembro, que são quais? Espanha, Estados Unidos, China e Itália. Então, ficaria como? França e Espanha, ou França e Estados Unidos, ou França e China, ou França e Itália. Espanha e França, ou Espanha e Estados Unidos, ou Espanha e China, ou Espanha e Itália, ou Estados Unidos e França, ou Estados Unidos e Espanha, ou Estados Unidos e China, ou Estados Unidos e Itália, ou China e França, ou China e Espanha, ou China e Estados Unidos, ou China e Itália, Itália e França, ou Itália e Espanha, ou Itália e Estados Unidos, ou Itália e China.
ok? Então, fica dessa forma o nosso diagrama de árvore. A letrinha D. Quantas são as possibilidades nesse caso e qual cálculo que pode ser feito para responder a essa pergunta? Se vocês contarem no diagrama de árvore, nós temos 20 possibilidades. Como que eu obtenho esse resultado, né? Com o diagrama de árvore, basta eu contar, mas tem como eu fazer pelo princípio multiplicativo. Como? Em julho eu vou ter 5 destinos que eu posso visitar. Já em dezembro eu vou ter 4 destinos. Então 5 vezes 4 é igual a 20. Portanto, o cálculo que pode ser feito é 5 vezes 4, que é igual a 20. Página 202. Exercício 5. No jogo A Senha, o desafiante cria uma sequência de 4 cores: vermelho, amarelo, azul e verde, usando qualquer ordem e podendo repetir as cores. A imagem a seguir mostra um exemplo de senha que o desafiante compôs seguindo essas regras. Então, o exemplo está trazendo o seguinte: a primeira cor o amarelo, a segunda vermelho, a terceira o verde e a quarta o vermelho. Então percebam, em cada posição eu poderia colocar 4 cores. Eu tinha a opção, tá? Então aqui é um exemplo. E o desafiado deve tentar acertar a sequência. A letrinha A, use a calculadora para responder de quantas maneiras diferentes essa senha pode ser formada. Então vamos lá, galera, como que nós podemos resolver essa situação? Ele quer saber quantas maneiras diferentes essa senha pode ser formada. Então, pelos dados citados no problema, nós teremos 4 cores, sendo vermelho, amarelo, azul e verde. E nós podemos repetir essas cores e colocar em qualquer ordem, então eu não tenho restrições. Dessa forma, a primeira cor eu vou ter quantas cores que eu posso colocar? 4. Na segunda cor, eu também vou ter 4 cores que eu posso colocar. E na terceira, eu também vou ter 4 cores. E na quarta cor, eu também vou ter 4 cores que eu posso colocar. Assim, fazendo o princípio multiplicativo, quantas maneiras diferentes nós teremos para obter essa senha? Então, basta eu fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Então, essa senha pode ser formada de 256 maneiras diferentes. A letrinha B, qual o cálculo que você fez para descobrir? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 256. Letra C, é provável ou improvável que o desafiado acerte a senha na primeira tentativa? Justifique sua resposta. Pessoal, se eu tenho 256 maneiras diferentes, o que vocês acham? Que vai ser provável ou improvável ele acertar na primeira tentativa? É muito pequenininha a chance dele acertar. Então, vai ser improvável, pois a chance de acertar a senha na primeira tentativa é de 1 em 256 maneiras diferentes. Ou seja, é muito pequena, ok? Página 202, exercício 6. A escola onde Claudinei estuda está organizando com as turmas do 5º ano um evento no qual haverá apresentações de danças típicas de diversos países para toda a comunidade escolar. Para decidir quais danças serão apresentadas, será feito um sorteio usando uma roleta. Observe a seguir as danças que podem ser sorteadas e depois responda as questões. Pessoal, cada uma dessas danças ela é típica de um determinado país. Então, igual está citado as danças na roleta. Então, vamos identificar de quais países
são determinadas danças. Então, o flamenco é uma dança típica da Espanha. A zumba é uma dança típica da Colômbia. A salsa é uma dança típica da Cuba. A tarantela é uma dança típica da Itália. O samba é uma dança típica do nosso Brasil. E a dança do ventre é uma dança típica do Egito. E o tango é uma dança típica da Argentina. Então, analisando a roleta, né, foram citadas essas danças e tem a seguinte legenda: a cor laranja representa a dança típica da América, a cor verde representa a dança típica da Europa e a cor azul representa a dança típica da África. A letra A. Os resultados do experimento são equiprováveis. Por quê? Então, primeiramente, vamos lembrar o que são equiprováveis. É quando todos os elementos apresentam a mesma chance de serem sorteados. E nesse caso, nós temos essa situação, ok? Então, os resultados do experimento são equiprováveis. Sim. Por quê? Porque no sorteio, todas as danças têm a mesma chance a serem sorteadas, ok? A letrinha B. As danças típicas de qual continente têm maior chance de serem sorteadas? Justifique. Então, analisando a roleta, qual é o continente que está mais visível na roleta? Pela legenda, a cor laranja. Então, as danças típicas da América têm maior chance de serem sorteadas, já que há maior quantidade de danças típicas do continente americano do que dos demais. A letra C. Qual continente possui a menor chance de ser sorteada uma dança típica e por quê? Então, analisando a roleta, qual é o continente que possui a menor chance de ser sorteado? O continente africano. Por quê? Porque há apenas uma dança típica desse continente entre as 7 possibilidades. A letrinha D. Qual é a probabilidade de ser sorteada uma dança africana? Então, do continente africano, eu só tenho uma dança citada, que é a dança do ventre. Dentre as 7 danças que foram citadas na roleta. Portanto, a probabilidade é de 1 em 7, ou seja, 1/7. Página 204, exercício 7. Na Holanda, a maior parte da população reside em áreas urbanas. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2018, a cada 10 habitantes, cerca de 9 residem em área urbana e 1 em área rural. Observe a imagem a seguir que representa essa proporção e depois responda as questões. Então, no caso, nós temos uma barra que foi dividida em 10 partes e cada parte representa 10%. As 10 partes da barrinha representam 100%. Então, ele está representando a população que reside na área urbana e na área rural. 9 partes representam a área urbana, que corresponde a 90% que reside na área urbana. E uma parte que corresponde a 10% reside na área rural. Em um sorteio para a realização de uma pesquisa governamental, a letrinha A. Os habitantes sorteados têm mais chance de residir na área rural ou na área urbana? Qual tem a maior probabilidade? Analisando a representação gráfica. A área urbana, porque 90% residem em área urbana, ok? A letrinha B. Qual é a probabilidade de serem sorteados habitantes que residem na área rural?
Então, a probabilidade é de 1 em 10, ou seja, 1/10, porque o total representa 10. Das 10 partes, apenas uma corresponde à área rural, portanto, é 1/10. A letra C. Qual é a probabilidade de serem sorteados habitantes que residem na área urbana? Então, olha só, área urbana. De 10 partes, 9 residem na área urbana. Portanto, a probabilidade é de 9 em 10, ou seja, 9/10, ok? Exercício 8. O professor de Caio fez uma dinâmica com sua turma. O professor dividiu a turma em 10 grupos e cada grupo irá sortear uma ficha azul com o nome de alguns países. Em uma ficha amarela, com alguma característica a fazer uma pesquisa de acordo com o sorteio. Então, as fichas azuis representam os países e as fichas amarelas representam alguma característica. Página 205, continuando o exercício 8. As fichas serão colocadas em 2 sacos, um com as fichas azuis, que são referentes aos países, e o outro com as fichas amarelas, que são referentes às suas características. Sabendo que o grupo de Caio será o primeiro a sortear as fichas, responda. Letra A. Quantos são os resultados possíveis para o resultado de uma ficha azul e de uma ficha amarela? Qual cálculo pode ser feito para encontrar essa resposta? Então, por gentileza, vamos contar quantas fichas azuis e quantas fichas amarelas nós temos. Então, azuis nós temos 10 e amarelas também nós temos 10 fichas. Portanto, quantos são os resultados possíveis para o sorteio de uma ficha azul e de uma ficha amarela? Qual cálculo pode ser feito para encontrar essa resposta? Então, são 10 opções de fichas na cor azul e 10 de fichas na cor amarela, resultando em 100 opções. O cálculo ele pode ser feito da seguinte forma: 10 vezes 10, que é igual a 100 fichas, ok? Então, nós temos 10 opções de fichas na cor azul e 10 de fichas na cor amarela. 10 vezes 10 resultam em 100 opções. O cálculo que pode ser feito é 10 vezes 10, que é igual a 100. A letra B. O grupo de Caio quer sortear a ficha com o país Argentina e a ficha com a característica danças típicas. Qual a probabilidade de seu grupo sortear exatamente essas fichas? Então, essa combinação de fichas é uma chance em 100 de ser sorteada, ou seja, a probabilidade é de 1/100. Porque nós temos 100 fichas e a chance de obter a ficha com o país Argentina e a ficha com a característica danças típicas é uma chance em 100. Ainda na página 205, o exercício 8, letrinha C. Represente essa probabilidade usando a imagem a seguir, ou seja, nós temos uma representação gráfica que foi dividida em 100 partes iguais. E ele pede para representar a probabilidade, que corresponde a 1/100. Portanto, nós teremos que pintar de 100 quadradinhos apenas um, que representa 1/100. A letrinha D. Como podemos representar essa possibilidade com porcentagem? Galera, 1/100 é igual a 0,01.
Se multiplicar por 100, nós obtemos 1%, ok? Então, nós podemos representar essa possibilidade como 1%. A letra E. É muito ou pouco provável que o grupo de Caio retire justamente as fichas com os temas desejados. Se é 1%, então vai ser pouco provável, né? A chance deles conseguirem tirar as fichas com os temas desejados, ok? Página 206, exercício 9. Ana descobriu que é possível conhecer outros países sem sair de casa, usando a internet. Ela faz pesquisas, vê vídeos e utiliza aplicativos que permitem fazer uma caminhada virtual em ruas de outros países. Cada dia, ela sorteia um país para conhecer online. Para isso, ela faz uma lista dos países que tem curiosidade de conhecer. Veja os 4 países selecionados para fazer o sorteio de hoje. Então, são eles: Índia, Egito, Japão e Austrália. A letrinha A. Qual é a probabilidade de Ana sortear o Egito? Então, nós temos quantas possibilidades de países selecionados? 4. Em 4, apenas uma chance de sair o Egito. Então, a probabilidade é de 1 em 4, ou seja, 1/4. A letra B. Represente essa probabilidade usando a imagem a seguir. Então, nós temos uma representação gráfica que foi dividida em 100 partes iguais. Das 100 partes, ele pede-se para representar 1/4. Então, eu tenho que fazer o quê? 1/4 de 100 partes, que corresponde a 100%. Para calcular 1/4 de 100 partes, o que eu vou ter que fazer? 100 dividido por 4, que é igual a 25 partes. Portanto, nós teremos que pintar 25 quadradinhos, que representa 1/4. A letra C. Como podemos representar essa probabilidade como porcentagem? Então, como eu expliquei no item B, 1/4 corresponde a 25%. A letrinha D. Qual a probabilidade de Ana sortear a Índia ou o Japão? Justifique sua resposta. A probabilidade é de 2/4 ou 1/2. A metade, pois são 2 casos favoráveis entre 4 casos possíveis, tá certo? Porque eu tenho 4 países, de 4 países, eu quero saber qual é a probabilidade de ser 2, ou seja, a metade, ok? Então, a probabilidade é 2/4 ou 1/2. A letrinha E. Como podemos representar a probabilidade de Ana sortear a Índia ou Japão com uma porcentagem? Então, a probabilidade de Ana sortear a Índia ou Japão não é metade? Portanto, corresponde a 50%. Ou seja, os 4 países representam 100%, que é o meu todo. O Japão e a Índia vai representar metade. A metade corresponde a 50%, ok? Página 207. Conecte o assunto. Por gentileza, acompanhem comigo. Site mostra qual as chances de humanos correm de ter emprego roubado por robôs. Um site criado por 2 europeus mostra o risco de alguém que exerça determinada atividade profissional ser substituído por um robô nos Estados Unidos. Criada pelo desenvolvedor inglês Mosbasser Iqbal e pelo designer búlgaro Dmitry Rykov. A página Será que robôs vão tomar meu trabalho? Usa dados de um famoso estudo sobre a automatização de vários setores econômicos. Publicada em 2013, a pesquisa O Futuro do Emprego
Qual a suscetibilidade de trabalhos à informatização? Tenta determinar a probabilidade de uma ocupação ser assumida por robôs, produzida por Benedict Frey e Michael Osborne, da Universidade de Oxford. O estudo analisa 702 postos de trabalho. De acordo com as estimativas, 47% dos empregos norte-americanos correm esse risco, mas a chance de uma máquina roubar a vaga de um trabalhador depende do posto ocupado por ele. Motoristas de táxis, por exemplo, têm 89% de chance de ver um robô assumir o volante. Pessoal, percebam que são estimativas que foram citadas e essas estimativas são as probabilidades. Quando ela for alta, não significa que é certeza que algo vai acontecer, apenas pode acontecer. E além disso, os estudos não deixam claro quando isso pode acontecer, se é daqui a 10, a 100 ou a 1000 anos, ok? Então, isso são estimativas, ok? A primeira perguntinha aí, referente ao Conecte ao assunto. Qual das porcentagens do texto refere-se a uma probabilidade? Marque um X. A letrinha B, 89%. A que essa probabilidade se refere? Essa probabilidade se refere à chance de um robô passar a realizar o trabalho de um motorista de táxi. Página 208, ainda interpretando o Conecte ao assunto. A segunda, leia as frases e assinale um X, a alternativa incorreta de acordo com as estimativas. A letra A, 47 em cada 100 empregos dos norte-americanos correm risco de serem ocupados por robô. Isso é verdadeiro, foi citado no nosso texto. A letra B, mais da metade dos empregos norte-americanos correm risco de serem roubados por robôs. Está incorreta, porque ele não falou exatamente isso, tá? Então, a alternativa B está incorreta. A terceira, você acha alto o percentual de chance de um robô assumir a função dos motoristas de táxi? Justifique a sua resposta. O percentual ou percentual, que são palavras sinônimas, ele é alto, porque foi citado quantos por cento? 89%. Portanto, o percentual é alto. A chance de um robô assumir a função dos professores é de aproximadamente 1%. De acordo com essa informação, faça o que se pede. Letrinha, primeiro item. Complete a frase. A chance de um robô assumir a função dos professores é de 1 em cada 100, porque no caso ele está comparando 100%. Próximo item. Você acha que a chance de um robô assumir a função de professores é alta ou baixa? E por quê? Galera, se é 1 em 100, ela vai ser baixa, né? Porque eu tenho 100 possibilidades. De 100 possibilidades, apenas é uma chance de um robô assumir a função de professor para 100. Portanto, é um percentual baixo, ok? Agora, na página 209, finalizando, encerrando a nossa unidade 5, o que eu aprendi? Complete os espaços com o que você aprendeu nesta unidade. Contar usando o raciocínio combinatório de duas formas. Quais são essas duas formas? Usando o diagrama de árvore e usando o quadro de possibilidades.
Agora, calcular probabilidade de 3 formas. Quais são elas? Relacionando casos favoráveis e casos possíveis, usando uma porcentagem ou usando uma imagem. Assim, finalizamos a unidade 5. Um beijo a todos!